No vídeo anterior, eu expliquei já o caso da Eletrobras, que é uma empresa que foi fundada ainda pelo Getúlio em 1962 criada para organizar o sistema de produção de eletricidade no Brasil, que vem até hoje com grande sucesso, inclusive. O Brasil tem muitas hidroelétricas que são conhecidas no mundo todo e funcionam, inclusive, como ponto turístico. E agora, muitos governos já tentaram privatizar, já tentaram desmantelar, influenciar. E agora, com esse governo do Bolsonaro, tem grande possibilidade que isso chegue a uma conclusão. Eu expliquei também que não deve ser privatizada devido a ser uma empresa estratégica, uma empresa que, se acontecer uma crise, uma guerra, que vai garantir a soberania do país, a soberania do Brasil. Prometi no vídeo anterior criar esse novo vídeo explicando uma nova fase que é depois da privatização de qualquer empresa, como funciona no mundo capitalista, como é que eles retiram uma outra maneira que não ouvi ninguém explicando até agora, nem do PT, nem da direita raivosa, nada disso. E mesmo aqui eles não explicam, mas que é feito com grande sucesso, que é a retirada do dinheiro da empresa. Eu vou explicar agora, por isso eu peço que continue até o final. Meu nome é Milton Cardoso, esse é o canal Debate News. Antes de mais nada, eu peço que deixe o seu like, subscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem é contra esse governo atual, o governo do Bolsonaro. Quem é contra e quem é fora Bolsonaro. O porquê de compartilhar, o porquê de subscrever-se. Porque é exatamente isso que eu preciso. Como é muito difícil gravar o vídeo, muito expendioso, inclusive que eu vivo aqui no exterior, no momento, e que, sem dúvida alguma, eu preciso da ajuda de vocês para divulgar e para que melhorar os vídeos, para que o Google e o YouTube faça a divulgação do mesmo, para que alcance mais pessoas, já que não, o que eu falo aqui geralmente não é falado na mídia tradicional, na mídia das elites. Vamos então dar continuidade aqui ao vídeo. Como eu prometi, eu quero explicar como que o pessoal da Wall Street, os capitalistas, a elite econômica, retira o dinheiro das empresas, principalmente uma assim que está sendo entregue de mão beijada, como é no caso da Eletrobras. Então, no caso da Eletrobras, o que em minha opinião, que ninguém comenta sobre nesse ponto aí, mas o que provavelmente aconteça, no caso de ser privatizada, é que ainda falta, é um país muito grande que necessita de grandes investimentos, hidroelétricas, e o sistema de emaranhado de cabos elétricos que existe no Brasil, tem no caso das favelas, tem os gatos, então tem um espaço para melhoria do sistema. E agora com outro sistema aqui, de energia limpa, então vai ter tudo, além de, no caso que seja uma grande corporação privada que compre isso aí, então vai aproveitar toda a sucata dos projetos que está em andamento ou que está obsoleto no exterior. Esse que é o ponto. Muitas coisas, como é a indústria automobilística também. No passado, herdava o Dodge Dart, esses carros grandões que existiam no Brasil, era a herança da matriz aqui, que mandava os moldes já usados para que fosse utilizado no Brasil. Então, no caso da Eletrobras, sem dúvida alguma, o equipamento de controle, de pesquisa, e toda a sucata daqui vai para lá, sem dúvida alguma. Ou de outro da Europa, do Oriente, vai para lá para que se faça uso de uma maneira barata. Então, muita gente pensa, mas isso
é viável para que se aproveite de uma maneira mais barata. Então, como é que esses sócios, diretores, CEO, que no caso aqui ganha 313 milhões de reais, 313 milhões de reais, um pouquinho mais, de 600 mil. Então, como é que eles se retiram? Eles retiram, que já que não tem a corrupção, eles legalizam a corrupção. Como legaliza a corrupção? Isso não existe. Claro que existe. Porque se não tem mais a tomada de preço, a concorrência que é feita, a licitação que é feita no caso da companhia estatal, que tem que fazer a licitação e saber qual o preço mais barato e tá. Então tem as empresas concorrendo ali. E que se não ganhar, vai reclamar na justiça e assim por diante. Mas então, o que acontece? Se é privada, eles escapam disso aí. Então, o político não vai ter a boquinha, não vai exigir dinheiro como ano passado. O político corrupto não vai exigir dinheiro. E no Brasil foi generalizada e continua a corrupção, todo mundo sabe. Teve no caso das vacinas. Mas nesse caso aí, a empresa é privada, então tem o CEO que responde diretamente aos grandes investidores, que tem os investidores, os grandes, que manda e desmanda. Então, ele vai ficar de olho. Mas como que eles repartem isso aí? Inclusive, dá um pouquinho ainda, uns 200, 300 milhões para o CEO. É exatamente assim. As empresas, por exemplo, ele vai construir uma hidroelétrica, eles vão atrás de empresas que eles não têm o controle. Eles vão formar uma nova empresa, ou empresa que eles já trabalham há muitos anos, do amigo, do primo, do tio, que ninguém vai ficar sabendo. Se não é anônimo. Então, eles sabem qual é a empresa e todo aquele grupinho, a panelinha lá de cima, vão investir para que se conclua, no caso, a construção da hidroelétrica, no caso, ou do que seja. Então, o preço só Deus sabe. Ninguém vai ficar sabendo. Tudo é feito privado. É uma empresa privada agora. Não tem um site de transparência, não tem. É tudo entre eles. Então, tem com os acionistas, mas eles são os acionistas. Então, os pequenos acionistas como nós aqui, como eu tentei uma vez, perdi. Dentro de um mês, eu perdi o que eu tinha investido. Comprei a $26 e baixou para 8 centavos. Para ter uma noção como é controlado. Eu não lembro o nome do CEO, era Hassan, não sei o quê. Então, eu perdi tudo. Então, acontece assim. Eles manipulam, vendem as ações de um para outro, transferem. Mas no caso do que eu estou falando aqui, para não fugir, é que eles têm uma empresa que eles já investem, uma construtora, Daniel, blá, 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 blá. Ok. Então, eles sabem, a Daniel não vai concorrer com ninguém, ela vai pegar o trabalho, a construção geral da hidroelétrica. Então, eles vão investir nessa empresa. E o que acontece com a Eletrobras? A Eletrobras vai ficar também, eles vão ganhar também dinheiro com ela, sem dúvida. Mas com a outra vai ser um absurdo, eles vão ganhar muito dinheiro, porque vai construir. Ela simplesmente não precisou nem ganhar a licitação, nem nada. É o caso. E em muitos casos que eles podem deixar, inclusive, no caso da Eletrobras, que às vezes tem que fornecer a energia para pessoas bem pobres da favela, ou senão do Nordeste, ou de onde quer que seja, que não pode pagar, então vai ser subsidiado pelo governo. Então, nesse caso, eles podem muito bem manter uma empresa anêmica, que é o que chama. Então, o que é empresa anêmica? Uma empresa anêmica, nesse caso aí, tem outros casos de empresa anêmica que é que manda tudo para o exterior. Mas esse caso de empresa anêmica é que todo o capital dela, ela vai pagar, por exemplo, para construir a hidroelétrica. Ela, paguei bilhões, e quantos bilhões,
Mas esses bilhões foram para o amigo dele, passou de um bolso do esquerdo para o direito. Só isso. Eles vão ser acionistas das 2, das 3, das 500 empresas. Então, quando você põe o nome dele para procurar as corporations, que cada um pertence, eles têm 100, 200 empresas que eles pertencem. Então, eles ganham em todas. Ou algumas mantêm anêmicas, que só paga, recebe, mas do consumidor aí. Então, para ter a desculpa de aumentar, por exemplo, a conta de luz, ele simplesmente mantém a empresa anêmica, diz, não, que gastamos para construir a hidroelétrica, e agora a hidroelétrica serve para mandar energia na região das terras indígenas e precisa um subsídio do governo, subsídio do país. Então, para ele ter essa desculpa de que essa empresa realmente, no caso a Eletrobras, realmente necessita dessa ajuda do governo para tirar também os gatos da favela, construir novas linhas e legalizar todo mundo, e pessoas, inclusive, que não conseguem pagar, pessoas que são conectadas pelas milícias, que quando eles forem legalizar todos aí, ou simplesmente largar como está, mas eles têm que receber o pagamento. Então, eles vão simplesmente jogar para a assistência social. Esse pessoal, eles recebem e jogam para o Estado que paga tudo, que paga isso aí. Então, ele tem que ter a desculpa também que a empresa está perdendo. Está perdendo porque é uma empresa anêmica, é uma empresa que tudo que tem pagou para as outras que são deles mesmos, dos amigos, que lá para frente eles vão se misturar de novo, pagou e deixou a empresa principal brasileira, do povo, que é, no caso da Eletrobras, empresa do povo hoje em dia, de capital aberto, porém controlado pelo governo, que é o ideal, que é o necessário, isso que deve fazer. Então, isso pode acontecer, porém, na mudança do governo, eu sei que vai ter grande dificuldade, o novo governo vai ter grande dificuldade em alterar tudo isso aí. Mas, sem dúvida, tem que alterar. Tem que revogar todas essas negociatas que está sendo feita nesse governo, que foram feitas também no governo Temer, governo fajuto, um governo que veio para desmantelar já, e que deu um impulso inicial para esse governo, que inclusive foi afirmado pelo Temer, que o governo Bolsonaro é realmente a continuação do governo Temer. Então, a Eletrobras também já vem desde essa época aí, ou vem antes disso aí, já vem cogitado da entrega. O que é escandaloso mais nessa entrega, além do que eu já expliquei, é o preço dela, é bem barato. Porque não adianta eu começar a falar aqui do preço. A Gleice já falou, e muitos outros já falaram, inclusive do PT, não já fizeram análise aí, os economistas, os ministros, o ex-ministro, os embaixadores, já fizeram análise e tudo, e sabem que está sendo vendido bem barato. Porém, esse não é só esse ponto. É o que eu já expliquei. Perde a soberania, perde o controle. Então, isso não tem dinheiro que pague. Mesmo que fosse pago um preço alto, mas com a variação do dólar, do real, isso fica difícil. No futuro, por exemplo, o real só cai e o dólar só sobe. No futuro, por exemplo, para reestatizar, é muito difícil. É possível, mas é muito difícil, porque o preço sobe 10 vezes mais. Então, quando se reestatiza, é como é como carro roubado. Eles levam e depois, se você achar, já está todo desmantelado, todo alterado, com cheiro de podre, de droga, de tudo. Então, faltando rádio, faltando pneu, faltando as partes principais do carro. E documento, e furo de bala, e assim. É a mesma coisa.
Então, essa ideia que o governo seguinte vai reestatizar é muito importante e vamos fazer tudo para que isso aconteça. Vamos fazer tudo para que isso aconteça. Agora, tem que o povo, só o governo, através de negociatas, de negócios, de acordos, é difícil, porque aí tem que seguir os ditames da lei, e geralmente eles capricham nesses contratos. Essas empresas estrangeiras, inclusive, eles têm os melhores advogados, sem dúvida, têm os melhores. Eles capricham nos contratos, nos papéis de transferência, são livros que ninguém lê todo, porque é quase impossível, eles já fazem um formato bem de milhares e milhares de páginas, para que ninguém leia totalmente. Então, está aí, explicando ponto a ponto, e que se torna difícil, eles já sabem, o retorno. E se acontecer o retorno, eles ficam com o bolso cheio e o Brasil fica com uma empresa que foi usada e abusada, está aos frangalhos. Então, eles devolvem só o bagaço, como se fosse o bagaço de cana. Então, o que temos que fazer agora é cada vez lutar mais para que isso não aconteça. Então, é difícil, porque o Congresso e mesmo todo da Justiça aí não barraram, ninguém barrou, acha que isso é uma boa decisão, e não é. Mas eles não acham que é uma boa decisão. Eles simplesmente vão fazer isso aí, que é melhor para eles. Negociar, fica livre dessa empresa, o governo que entrar, o novo governo, que não tem a maioria no Congresso e nem mesmo no Senado, vai ter dificuldades. Então, quem está no poder, quem está na posição agora, vai ter vantagens enormes. Claro, vai receber ajuda mais de empresas que agora pretendem fazer a privatização dessa e demais empresas que estão aí alinhadas para ser degoladas, para ser feita a entrega de mão beijada. Então, para lutar, é assim, não é uma guerra civil. Temos que lutar aqui na internet, no YouTube, com todas as dificuldades, a falta de ajuda dos políticos. Eu não tenho nenhuma, é zero. Não tenho ajuda, zero. Então, temos que lutar dessa maneira aí, divulgando a lógica de tudo isso aí, e para que discutamos a respeito, para chegar a uma conclusão, para, quando perguntarem, você saber exatamente o que falar. E, para isso, nada mais e nada menos, simplesmente deixe o seu like. Deixe seu like aqui no canal. Compartilhe para que seja divulgado. Quanto mais você compartilhar, o like significa que você gostou. Então, o YouTube vai divulgar automaticamente os algoritmos, que eu não entendo bem desses algoritmos, mas tenho uma ideia do que é. Vai simplesmente divulgar para outras pessoas, e outras pessoas vão compartilhar, vão dar o like, eles vão continuar distribuindo, para que chegue no número de tal maneira que eu seja monetizado. Esse é o porquê da coisa, para absorver os custos aqui do canal. Que parece que não tem, mas tem custos. No caso, eu sou pai de família e tal, e tenho que arcar com as despesas. É diferente, por exemplo, de um garoto aí que não arca com todas as despesas. Simplesmente começa com o YouTube e tem aquela atração de pessoas no videogame, ou senão, políticos, inclusive, aí, que falam muito palavrão, que tem completamente boçal, completamente neo não sei o que lá, de extrema direita. Esses ganham muito like, ganham muito financiamento, ganham muita ajuda, inclusive do governo, tem muito até envolvido aí com mandado de prisão, tudo. Então é mais fácil. Para mim, por exemplo, nosso caso aqui, que é simplesmente aquilo, a verdade ali, sem falar palavrão, sem ofender, simplesmente querendo ter um Brasil possível de se viver, um Brasil melhor para todos. Não vou me estender mais, porque eu sei que também a internet do Brasil é muito difícil, a internet é muito cara, a internet é muito devagar, inclusive. Eu não quero estender mais, que
Fique em paz, que tenha um bom fim de semana e um bom ano também, de 2022, que vamos mudar muita coisa nesse ano. É um ano de eleição, vamos mudar muita coisa. E temos que continuar aí, muda e continuar firme aí no suporte das boas ideias. Porque todas as decisões do Brasil dependem de nós. Que Deus abençoe a todos. Que tenham um bom dia. Deus abençoe a todos.